nação tricolor. Tudo beleza? Bom, tô aqui para fazer o pós-jogo de Tadieres 0 São Paulo 1, jogo que foi realizado ontem. Como vocês sabem, normalmente eu faço o pós-jogo no dia seguinte. Quero começar falando sobre justamente a postura do São Paulo em campo. A despeito dos problemas que o time tem, por falta de treinamento, falta de comando, ou seja lá o que for, incompetência do treinador, o que vocês quiserem enumerar, a gente não pode negar que o time jogou com vontade. E isso é o mínimo que a gente espera. E o São Paulo ontem entrou em campo com vontade. O Zubeldia ele mudou totalmente o time, né, em relação ao que jogou contra o Sport. Ele fez várias mudanças. Né? Por exemplo, né, ele manteve os três zagueiros, com a diferença que ele tirou o Sabino e colocou o Ferrarese. Mudou os dois laterais, colocou o Cédric de um lado e o Enzo Dias do outro. Colocou o Oscar em campo, né, que era uma dúvida se o Oscar ia ter condições de jogar ou não. E tirou o Luciano para colocar o Ferreirinha. Vamos falar sério. Defensivamente, o São Paulo se comportou bem. Aliás, o São Paulo vem se comportando bem desde que adotou os três zagueiros. Porque o time não tem se exposto tanto. A questão maior é conseguir o equilíbrio, que eu sempre falo. Por quê? Porque se por um lado tá mais difícil tomar gol, tá mais difícil fazer também. Porque você tem um meio-campo que não cria. O meio-campo do São Paulo é inofensivo. Ofensivamente, não faz mal para ninguém. E aí não municia o ataque. E a ausência do Lucas prova que o São Paulo sofre de Lucas dependência. São Paulo sofre de Lucas dependência. Isso é fato. Não adianta a gente ficar bravo e querer arrumar desculpas aí. São Paulo sofre de Lucas dependência. Porque as grandes chances que o São Paulo cria é quando o Lucas está em campo. Se você pegar o jogo contra o Sport no domingo e pegar o jogo de ontem, São Paulo não criou nada. São Paulo não criou absolutamente nada. A nossa sorte é que o time do Tadieres é ridículo. É ridículo. Tá? A nossa sorte. A nossa sorte também que eles não encarnaram a velha catimba argentina. Que eles nem bateram, para dizer a verdade. Provocaram, tá, mas eu achei que o jogo foi até tranquilo, por ser um clube argentino. Não posso deixar de destacar que mais uma vez tivemos casos de racismo, né? Onde torcedores argentinos imitaram macaco, né, na arquibancada. Vamos ver o que a Conmebol vai fazer. Se a CBF também vai pressionar. Mas eu, sinceramente, eu já cansei dessa história. Cansei mesmo. Uma vez que essa raça sai dos esgotos, para colocar de volta tá difícil. Bom, voltando a falar do jogo, São Paulo não criou nada no primeiro tempo. Ele até chegou a fazer um gol, né, com o Caleri, porém o Oscar estava impedido no início da jogada. Mas também foi só esse lance. São Paulo não criou nada no primeiro tempo. No segundo, a coisa melhorou um pouquinho. Por causa justamente
da mudança de postura. Porque no primeiro tempo, o Oscar, ele estava indo quase que lá no meio dos zagueiros buscar a bola. Já no segundo tempo, o Oscar começou a se movimentar mais. Porém, ele cansou. O Oscar cansou. E ele foi, na minha opinião, se não o melhor jogador da partida, pelo menos o mais lúcido. O que tentou alguma coisa diferente. Quando o Oscar saiu aos 66 minutos do segundo tempo, aí o time do São Paulo acabou. Aí aos 79, o Zubeldia tirou o Ferrarese e o Ferreirinha para colocar o Juan e o Wendel. E aos 88 ele tirou o Cedric e o Alisson para colocar o Igor Vinícius e o Bobadilha. O Ferrarese, porque assim, quando a gente fala de 3 zagueiros, a gente tem que explicar uma coisa. Como o Tadieres não tinha força ofensiva, o Ferrarese jogou mais como um lateral direito do que como um zagueiro. Tanto que ele apoiou bastante, ou pelo menos tentou apoiar. E o Cedric jogou mais como um ala mesmo. Mas o lado direito, pelas características dos próprios jogadores, não funcionava. As poucas jogadas que o São Paulo fez foram pelo lado esquerdo, com o Ferreirinha, com o Enzo Dias. O próprio Oscar cai muito pela esquerda, da esquerda para o meio. Mas a direita não funcionava. Mas o fato dele ter colocado o Igor Vinícius também não ajudou em nada. No final o gol saiu numa segunda bola, um cruzamento do Cedric. A bola foi rebatida mal. O Alisson pegou, levou para o meio e bateu. Chapado. O goleirinho do Tadieres deu uma colaborada. 1-0. Um resultado fantástico, um resultado muito bom, levando-se em consideração a configuração do grupo, ainda mais que o Libertad ganhou o jogo dele. Então foi um excelente resultado. Agora vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Bom, antes de eu dar a nota dos nossos guerreiros, deixa eu já pedir, quem puder, deixa o like se gostou do vídeo, se está gostando até aqui pelo menos. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe o link desse vídeo para mais pessoas conhecerem o canal, porque se depender do YouTube, o YouTube não entrega, tá bom? Esse canal ele funciona da seguinte forma. Normalmente eu faço live de pré-jogo, sempre um dia antes do jogo. Então, a título de exemplo, domingo tem Atlético Mineiro e São Paulo, então no sábado eu faço pré-jogo, tá certo? E o pós-jogo, se eu não faço no dia do jogo, eu normalmente faço no dia seguinte, tá bom? Então, ajuda o canal a crescer, ajuda a gente aí. E tem o clube de membros também. Quem puder e quiser nos ajudar, faz uma grande diferença, beleza? Vamos às notas aí. O Rafael não teve trabalho algum, vou dando nota 6. O trio de zaga, Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, também não tiveram trabalho algum. Então nota 6. O Cedric, ele não conseguiu apoiar. Não conseguiu. Porque o Cedric, ele é assim, por mais que ele seja melhor que o Igor Vinícius, mas as características dele é defensiva. Então, ele faz o que dá. Para o Cedric, eu vou dar uma nota 5. Tá? Para o Enzo, do outro lado, o Enzo Dias, na marcação ele é incansável. Incansável.
E apoiando, ele até que apoia bem. Então eu vou dar uma nota 6 para o Enzo Dias. Para o Luiz Gustavo, eu acho o Luiz Gustavo lento. Principalmente para fazer saída de bola. Eu acho ele lento. Mas, por outro lado, ontem ele não comprometeu. Então, nota 6. O Alisson fez o gol, é o motorzinho do time. Vou dar uma nota 7 para o Alisson, tá certo? Pelo gol também. O Oscar, como eu disse, foi a figura mais lúcida em campo. Mas cansou. Cansou. Para o Oscar, eu vou dar uma nota 7 também, tá? Ferreirinha tentou alguma coisa, mas como sempre ele erra sempre na hora de decidir. Então eu vou dar uma nota 5 para o Ferreirinha, porque ele sempre erra na hora de decidir. E o Caleri precisa fazer alguma coisa para espantar a Senhaca. Ele precisa fazer alguma coisa para espantar a Senhaca. Até achei que ontem ele ia espantar a Senhaca, mas não foi. Mas lutou como sempre, catimbou, tomou porrada, enfim. Vou dar uma nota 6 para o Caleri. Para os que entraram, o Luciano entrou mudo e saiu calado. Não fez nada. Então vou dar uma nota 5 para o Luciano. O Juan quase deu uma entregada. Então vou dar uma nota 4 para o Juan. O Wendel também está na hora de aparecer. Muita novela para até agora pouco futebol. Vou dar uma nota 4 para o Wendel também. O Igor Vinícius é o Igor Vinícius. Tá? 2 minutos de jogo sem nota. E o Bobadilha também, 2 minutos de jogo sem nota. Para o Zobeldia no jogo de ontem, eu vou dar uma nota 5. Porque apesar do time ter vencido, o time continua sem padrão tático, o time continua sem conseguir fazer uma triangulação, o time não tem nada, nada. O time sobrevive da individualidade de alguns jogadores. E só. E só. O time não tem nada. É básico isso, o time não tem nada. Mas o importante foi a vitória, que é o mais importante. Libertadores você não tem que dar show, você tem que vencer. Então, para mim, o importante foi a vitória, tá certo? Agora é aguardar o jogo, né, de domingo contra o Atlético Mineiro. São Paulo precisa de um bom resultado, mesmo porque aquele empate com o Sport não foi legal. Porque se perde para o Atlético Mineiro, ele vai ficar com 2 jogos e 1 ponto. Então não é legal. Então vamos ver se o São Paulo consegue pelo menos arrancar um empate lá em Minas. Né? Seria já importante. E eu acho que deve pintar a garotada nesse jogo. Porque ele vai ter que rodar em algum momento ele vai ter que rodar o elenco. Em algum momento. Porque senão ele vai estourar meio mundo. Tá certo? Como eu já disse, no sábado tem pré-jogo, tá bom? Então já espalha a notícia, ajuda a gente aí. Beleza? Vou ficando por aqui. Lembrando mais uma vez que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.